Você pode dar um glória a Deus bem forte. O Senhor veio nos livrar de toda a culpa. Oh, glória! Ele veio pagar o preço que você não poderia pagar. E é por isso que nós estamos aqui hoje, amém? Quantos são filhos amados do Senhor? Só aquele meu irmão que não sabe chegar à presença do Pai, esse sim recebe a culpa. Mas o Pai, Ele sempre nos ama e nos recebe com amor, amém? Aleluia. Eu queria que você baixasse sua cabeça. Um instante, vamos orar mais um pouquinho. Senhor, muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos tirou da condenação. O pecado nos condenava ao inferno, mas por meio do arrependimento, por meio da confissão de fé, nós temos uma nova vida no Senhor. E nós queremos colocar diante de Ti o nosso coração nessa noite, para continuar sendo ministrado, Senhor. O Senhor tem uma nova vida, um novo tempo, uma nova história para nós. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Porque importa, Senhor, é agradar o Teu coração. Fala com a Tua igreja nessa noite. Fala com a Tua igreja. Continua, Senhor, falando. Deus, quebra corações de pedra. Traz libertação nessa noite. Enche o nosso coração com Teu Espírito. E que não saiamos daqui da mesma forma que entramos. Mas que Teu Espírito nos limpe, nos lave. Participar da Tua mesa. Aleluia. Em memória do Senhor, uma ordenança do Senhor. Até que o Senhor venha. Nós nos colocamos à Tua disposição. Em nome de Jesus. Nome Quem de crê, Jesus. diga... Amém. Amém, diga aleluia. Amém. Graças a paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Queria que a gente pudesse hoje falar sobre um assunto que muitas vezes ele nos atrasa bastante, que se chama passado. Existem muitas pessoas presas ao passado, existem pessoas ligadas demais ao passado. E muitas vezes esse passado ele está ligado à falta de perdão. E eu queria que a gente pudesse falar sobre esse assunto hoje, que eu creio que seja um assunto que irá trazer muita saúde espiritual para as nossas vidas. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 77. Salmos 77, versículo 4. Amém? Diz assim: não me permites fechar os olhos. Eu falo em versículo não, né? Versículo 2, tá? Falei o 4, né? Vamos ler do 2. Volta aí um pouquinho. Aí. Quando estou angustiado, busco o Senhor de noite. Estendo as mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. Lembro-me de Ti, ó Deus, e suspiro, começo a meditar e o meu espírito desfalece. Não me permites fechar os olhos, tão inquietos estou, não consigo falar. Fico a pensar nos dias que se foram, nos anos há muitos passados. De noite recordo minhas canções, o meu coração medita e o meu espírito pergunta: irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor? Acabou-se a sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira refreou a sua compaixão? Então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres. Meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Curva a tua cabeça mais um pouco. Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós te pedimos, Deus, que teu Espírito Santo venha agir nessa noite conforme a tua vontade.
Que teu Espírito Santo tenha liberdade nessa noite de nos tratar, de nos curar. O Senhor é o médico dos médicos. E nós somos os teus pacientes. E estamos aqui nesta noite para sermos curados e tratados pelo Senhor. Eu te peço, Deus, usa a minha vida como instrumento em tuas mãos. Porque eu sei que sem ti nada sou. Mas eu te peço, Deus, que o Senhor me fortaleça através da tua palavra e me use como instrumento nessa noite. Em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Meu irmão, é uma situação que a gente passa que a gente não consegue perceber muito o que é que está se acontecendo com a vida desse salmista nessa noite. E às vezes a mesma situação acontece com cada um de nós e nós às vezes não fazemos nada diante disso. Eu queria que você entendesse que esse salmista, quando ele começa a falar, ele começa a passar por alguns problemas. Mas por que ele começou a passar por alguns problemas? Primeiro, porque ele olhou para a realidade. Não é assim? A gente, quando enfrenta um problema, é porque a gente está vendo esse problema na nossa frente, não é? Mas o problema maior causado foi quando ele começou a olhar para trás. Quando ele começou a lembrar de coisas passadas. E isso começou a gerar problemas na vida desse salmista. Veja comigo no versículo 2. Quando estou angustiado, busco o Senhor. Beleza, isso aí é o que tem que acontecer. De noite, estendo as mãos sem cessar e a minha alma está inconsolável. Ele está buscando ao Senhor. Ele está levantando as mãos ao Senhor. Mas nada está resolvendo. Não é assim, às vezes a gente está com algum problema, a gente ora, jejuma, faz tudo e parece que nada está dando certo. Às vezes é porque nós estamos presos ao passado. Estamos agarrando demais ao passado e deixamos de viver o presente e posteriormente o futuro. E isso traz angústia, porque nós sempre fazemos comparações. E ele começa a dizer, não, olha, eu busco o Senhor quando eu estou angustiado. Eu estendo as mãos para Ele sem cessar. Mas eu continuo inconsolável. Ou seja, ele não está tendo resposta. Ele não está tendo resposta para a sua angústia. Ele não está tendo resposta para o seu problema. Veja o que é que diz no versículo 2. Ele está dizendo que ele está angustiado e está o quê? Inconsolável, incontentado. Ele não está satisfeito com a situação. Ele está passando por um problema, mas ele está nessa situação, ele está preso. Versículo 3. Ele diz, lembro-me de ti, ó Deus. Há algum problema em lembrar do Senhor? Não, né? Suspiro, começo a meditar, tudo certinho, mas o meu espírito desfalece. O cara está fazendo tudo certinho. Às vezes as pessoas acham que o simples fato de vir à igreja, de simplesmente levantar as mãos ou fechar os olhos, é suficiente. Meu irmão, nós muitas vezes vivemos essa realidade de pessoas que vêm à igreja angustiados, tristes, amargurados e voltam para casa do mesmo jeito. Não tiveram resposta, não tiveram uma solução, não tiveram um consolo, não tiveram um socorro. Por quê, meu irmão? Porque nós não estamos conseguindo fazer a coisa certa. Você até está no caminho certo, até está fazendo o processo certinho. Mas existe alguma coisa que está faltando você fazer. Então, ele permanece com o espírito triste. Ele não está só angustiado, não está só inconformado. Mas o seu espírito está triste. Meu irmão, se existe uma coisa que acaba com a vida do cristão, é um espírito triste. Porque ele não tem ânimo espiritual. O camarada, ele não tem ânimo na sua vida física, é uma coisa. Ele não tem ânimo na sua vida, como eu posso dizer, profissional. Ele chega no trabalho, ele vai ser profissional. Ele vai fazer o seu trabalho, ele vai fazer o seu serviço. Porém, por dentro ele está o quê? Triste. Né? É aquele tipo de pessoa. Existe, meu irmão, dois tipos de pessoas que passam por angústias que às vezes levam à depressão. É aquela pessoa que tem a depressão, mas ela não quer contar para ninguém, ela quer ficar isolada naquela situação. Né? Essa é uma das mais difíceis de serem ajudadas. Por quê? Porque no meio de todo mundo, o sorriso, lá em cima, quase mordendo a orelha, sorri, brinca e tal, mas quando está isolado, a sua alma está triste. Está buscando a Deus, está orando, está cantando, sei lá, está fazendo 1001 coisa para Deus. Mas o seu espírito está triste. E isso, meu irmão, é evidências de prisões passadas.
Você precisa se libertar do seu passado. Enquanto você não deixar o seu passado para trás, você jamais vai viver o presente de Deus. Vocês chegam lá. Versículo 4. Não me permite fechar os olhos. O que é que esse cara está? Com insônia. Concorda comigo? Ele não consegue fechar os olhos. Ele está tão triste, ele está tão angustiado, ele está tão inconformado, que ele está perdendo o sono. Ele não consegue dormir. Ele está passando por problemas. Ele está precisando de libertação na sua alma. Ele está precisando de algo que lhe traga paz, que lhe traga um alívio. Não me permites fechar os olhos. Tão inquietos estou e não consigo falar. Ele estava emudecido. Ele estava desatordoado. Ele não sabia o que fazia. Ele não sabia. Eu clamo ao Senhor, mas ao mesmo tempo eu fico calado. Eu clamo. Como é que alguém clama ao Senhor e não consegue falar? Sabe qual é, meu irmão? Aquele momento que você está tão angustiado que você pensa em orar, só faz assim, ó. Fazer o quê? Já clamei, já levantei minhas mãos, já busquei. O que é que eu vou fazer? A pessoa se encontra numa situação que ela não tem mais escape, ela não tem mais saída, ela está passando por um problema porque ela está presa, ela está confusa. Ela está confusa, ela sabe o que tem que fazer, sabe para onde tem que ir, mas não consegue fazer. Veja o que é que diz o versículo 5. Ele diz, fico a pensar nos dias que... Então ele começa a trazer à sua memória alguma coisa que lhe tire da angústia. Não é errado você pensar em algo bom. Não é errado você pensar em algo que te traga liberdade, que te traga um alívio. Então ele diz, olha, eu estou tão angustiado, eu estou tão problemático, eu estou passando por uma angústia tão grande. Mas aí eu paro e começo a lembrar dos tempos que se foram, começo a lembrar do passado. No ano de muito tempo atrás, versículo 6. Aí ele começa, de noite me recordo as minhas canções, ele começa a lembrar de coisas boas. Meu irmão, ninguém, quando está no momento de fúria, eu vou botar uma música aí para me cantar. Não, meu irmão, o cara pensa em querer quebrar as coisas. Ele fica doido para morder um, ele está nem aí. Mas aí ele, quando passa por esse momento, eu começo a lembrar das minhas músicas, o meu coração medita, o meu espírito pergunta, irá o Senhor rejeitar para sempre? Vê, aí ele já começa a trazer o problema de novo. Ele começou a lembrar de coisa boa, ele começou a lembrar, mas aí ele não consegue ver a solução, aí vem a dúvida. Ele não consegue lembrar, aí vem o problema. Por que esse problema chega? Por que ele está começando a passar por essa situação? Porque, meu irmão, esses problemas só podem ser solucionados quando trazemos à memória o que nos dá esperança. Mas ele começou a dizer, olha, irá o Senhor rejeitar para sempre? Ou seja, eu estou passando por um problema tão grande que eu acho que Deus não vai me socorrer. Eu acho que isso vai ficar numa lembrança do passado. Não pode mais acontecer no presente. Jamais, será que jamais ele tornará a mostrar o seu favor? E ele continua. Desapareceu para sempre o seu amor. Acabou-se a sua promessa. Meu irmão, o cara está passando por um problema horrível. Ele começou a lembrar, as canções, é algo maravilhoso, eu lembro lá, aquela coisinha boa, eu começo a lembrar daquilo, mas aí quando ele lembra, talvez ele abra o olho mas se o senhor não fizer, se isso só ficar no passado, se ele não mais trazer a solução, se ele mais não fizer o que era para ser feito, como é que eu vou ficar, o que é que eu vou fazer, e agora, e agora? Ele começou a lembrar de coisa boa, ele começou a pensar coisa boa, mas ele terminou voltando para a estaca zero. Ele terminou voltando para o problema que ele estava anteriormente, ele já começou a se angustiar. Ele já começou a ficar uma pessoa inquieta, ele já começou a ficar uma pessoa incontente, já começou a entristecer o seu espírito, já começou a ficar abatido. E ele já não sabe mais o que ele tem que fazer. Mas, meu irmão, lá em Lamentações 3:21 diz o seguinte: todavia lembro-me também do poder que me dá a esperança.
Graças ao grande amor do Senhor, que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovar-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade, Senhor. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Não importa o problema que você está passando, não importa, meu irmão, Deus, Ele é o Deus que promove a solução. Mesmo que não exista, Ele cria, Ele promove, Ele vai fazer acontecer. E isso quando você entende, que quando você lembra, a questão de Lamentações, ele diz, todavia eu lembro-me. Mas Ele não está lembrando de uma coisa passada, Ele está lembrando de algo que se Ele fez no passado, Ele faz no presente e fará no futuro. Ele está falando de uma pessoa que tem coração a tranquilidade. Porque você consegue entender que se Ele não fizer, ninguém faz. Então se você não puder confiar nele, você está perdido. Então ele diz, olha, espera, meu irmão, tranquiliza o teu coração, espera, não precisa você se agoniar, não precisa você ficar estressado demais, porque você vai começar a trazer à sua memória o que te traz esperança, o que te traz esperança é a solução que Deus ele tem para você. Amém ou não amém? Quando nós começamos a pensar no passado, começamos a entender as coisas do passado, existe algo, meu irmão, que bate na nossa vida. O passado ele vai gerar para nós 3 coisas. A primeira dela é compaixão, sabe? E você, quando começa a lembrar do passado, ou começa a falar do seu passado para alguém, muitas pessoas fazem isso para que as outras pessoas sintam pena dela. Ah, passei por isso. Não consegue ver o passado como uma vitória para ele ter chegado onde ele chegou hoje. Ele não consegue ver que o passado de sofrimento, de luta que ele passou, fez ele mais forte para que ele pudesse chegar onde ele chegou hoje. Não, mas ele só vê o passado como a pior coisa que lhe aconteceu, que ele não era digno de passar por aquilo, que ele não deveria ter passado por aquilo. E ele fica preso àquilo que passou, e ele não consegue viver o presente, não consegue enxergar o futuro, porque ele não consegue sair do seu passado. É o tempo todo tendo compaixão. Ah, é porque você não sabe da minha vida. Eu não vou nem lembrar do meu passado. Porque é o meu passado. Já começa a pensar no passado, já começa a querer chorar. Já nem está mais presente no passado, mas quando ele começa a falar do passado, eu não gosto nem de falar, viu? Porque... Pessoas que estão tão presas ao passado que elas só conseguem enxergar o passado como presente. Infelizmente, o passado ele gera isso na pessoa. Segunda coisa, esse passado ele também pode ajudar a outras pessoas. Quando você fala para outras pessoas do teu passado, quando você vê alguém que passou pelo mesmo problema que você superou, você foi lá, foi forte, porque Deus não te abandonou, Ele não te deixou só, amém? Amém? Ele não te abandonou, Ele te deixou, não te deixou só, teve com você o tempo todo, você venceu, você agora é mais que vencedor. Eu vou ter que contratar alguém com a plaquinha. Próximo culto eu vou planejar isso, vocês vão ver. Porque muitas vezes isso acontece, aí aquela outra pessoa que passou pelo mesmo problema que você, que não está sabendo solucionar, você que venceu, você que batalhou, você que não enxergou aquilo de uma forma errada, você foi lá e disse, olha, eu já passei por isso. Quer vencer? É assim, assim, assim. Quer sair dessa? O caminho é esse. Mas só que existem pessoas que não querem, elas estão tão acorrentadas no passado, que elas não conseguem enxergar nem o seu presente, imagina o seu futuro. Quando nós olhamos para o nosso passado, meu irmão, ele também serve para uma outra coisa. Ele serve também para nos dar unção e autoridade. Unção e autoridade o quê? Para você poder falar de alguma coisa com propriedade. Olha, meu irmão, isso aí eu sei, eu já passei por isso daí, eu posso falar, posso fazer, porque eu sei que eu já venci, já passei por essa situação. Mas existem pessoas, infelizmente, que caem no buraco, passa de novo pelo mesmo lugar, cai no buraco de novo, voltou, caiu no buraco de novo. Você já viu uma pessoa levar uma topada no mesmo lugar 2 vezes? Eu vejo direto lá na frente da loja. Tem um batentezinho ali, que ele é quase um circo. Nos alegra bastante. Não pela topada, mas porque é engraçado, porque às vezes você vê que é a mesma pessoa.
No mesmo. Aí ainda tem a coragem de dizer assim, rapaz, de novo. Ele mesmo reconhece que tropeçou no mesmo canto onde ele não deveria ter tropeçado. É uma coisa assim que você, meu Deus, como é que acontece um negócio desse? Acabou de sofrer uma situação dessa, passou e está sofrendo de novo. São pessoas, meu irmão, que não aprendem com o seu próprio erro. Vai para uma festa, conhece um boy, ele é o cara, quebrou a cara no outro dia. Na outra festa ela faz a mesma coisa que ela fez na festa passada. Não aprende. Não aprende. Eu lembro uma vez, eu estava trabalhando na Frevo, e foi quando eu comecei a passar para a área administrativa, e tinha um rapaz que ele era bem engraçado, agora o cara era super inteligente, mas vivia a vida dele na bagaceira, e ele entrou na sala fumando, né? Aí tinha uma menina na sala, eu nem sabia quem era ela, e eu estava falando, me dirigindo a ele, né? Que eu tinha liberdade para ele, para falar para ele, cara, tu já percebeu que o fumar é um dos vícios mais idiotas que tem, e eu acho que as pessoas são mais idiotas do que o próprio fumo. Aí ele disse, que é isso, Marins, que é isso? Eu disse, vem mesmo, vem, analisa comigo. Tu foi na barraca, comprou uma carteira de cigarro, pegou o cigarro, começou a fumar, certo? Tu acende, acabou o cigarro, joga fora. Pega outro cigarro, acabou o cigarro, joga fora. Vê que negócio de otário. Aí ele parou, olhou para mim e disse, rapaz, bicho, tu falando desse jeito aí, realmente eu sou um otário mesmo. Eu não peguei briga, não foi com ele. Eu peguei briga, foi com a menina, que era sobrinha do dono, e fumava mais do que o outro. Ah, pois eu não sou idiota não, sabe? Para mim é. Você pode não achar, mas eu acho Tudo bem que você possa ser preso, mas tu fuma porque não? Porque o cigarro que ela fumava praticamente não tinha nicotina, era cheiroso. Metida merda, só para dizer que estava fumando. Porque tem pessoas que dizem, o mel cheira a chocolate. Eu disse, não interessa, o dele cheira a bosta. É um vício nojento do mesmo jeito. Meu irmão, quando você decide fazer algo diferente, é a tua escolha, meu irmão, que vai te levar aos lugares para você praticar coisas diferentes. Não são as pessoas, é você. Não interessa ao meio que você chegar, se as pessoas não gostarem de você, pelo jeito cristão que você é, amém? Problema deles. Mas não mude o seu comportamento para agradar a B, C e D. Não se rebaixe ao nível dele. Eles têm que subir ao teu nível. Não é você se rebaixar ao nível deles para poder eles te aceitarem. Amém ou não amém? Isso, meu irmão, são pessoas que às vezes estão tão presas no passado, que sofreram tanto, passaram por tantos problemas, que elas não conseguem, meu irmão, viver a sua vida em liberdade. Elas só têm que viver se for encanchado na vida de outro. Só consegue viver a vida. Fulano vai para tal canto, rapaz, eu vou ver. Vai depender de quê? Se fulana for comigo, eu vou. Tem gente que é assim. Fulano foi embora por quê? Ah, porque ciclaninha foi. Viva a sua vida, meu irmão, é a tua vida. Se fosse para você ir simplesmente para onde ela fosse, você era aquela pessoa lá que nasce colada lá. Uma com a outra lá, como é que diz o nome? Siameses, né? Aí você dava lá, eu duvido, eu vou para a esquerda, você vai para a direita. Você é bom do que é. E não tem problema. Mas infelizmente as pessoas têm isso, de querer viver presas a isso. O perigo, meu irmão, de viver no passado, num pensamento no passado, é de acordar a incredulidade e de alimentar a incerteza. Porque as pessoas começam a pensar tanto no passado, começam a pensar tanto nos problemas, e elas começam a ficar com dúvidas, como nós vimos aqui no versículo 6 ao 12. Ele começou a lembrar do passado, mas ele começou a se questionar. Rapaz, será que vai acontecer? Será que... Não, eu não sei. Será que ele vai se calar? Será que o seu amor acabou? Será que o seu poder não está mais agindo? Será que sua mão está encolhida? Ele começou a pensar no passado bom, porém ele começou a trazer uma angústia por conta da sua incerteza. E a sua incerteza começou a alimentar a incredulidade na vida dele. Em Êxodo 4:10 diz o seguinte: disse, porém, Moisés ao Senhor, ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora, que falaste ao teu servo, não consigo falar bem. Meu irmão, Moisés, ele carregava um trauma no seu passado, por conta de ser gago. Ele começou a trazer tanto aquilo do passado, que aquilo começou a afetar o seu presente.
Olha, eu nunca... O que é que tem a ver o passado, Moisés? Eu estou falando contigo, é agora. Para o teu futuro. Agindo Deus, quem impedirá, meu irmão? Então veja a situação, ele começa, olha, Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora. Deus depois chega para Moisés, Moisés, quem foi que fez o homem? Quem foi que fez o homem? Você acha que é impossível para mim poder ajeitar a tua boca? O teu falar? Está achando que eu sou ilimitado? Tem gente, meu irmão, que está servindo a Deus, está vendo o poder de Deus, está vendo o agir de Deus e não está acreditando que Deus pode fazer. Às vezes está na igreja, eu não acredito, eu oro tanto pela minha família, Jesus, mas eu não sei se eles vão se converter. Está orando errado, já está incrédulo. Já perdeu a fé? Ainda quer que Deus haja? Como? Deus ele age, meu irmão, quando ele quer, como ele quer e aonde ele quer. Mas existe uma coisa que paralisa os planos e os propósitos da nossa vida, se chama incredulidade. E isso... Deus ele não pode ir contra isso, porque ele não pode ir contra o que ele é, contra a sua palavra. Ele diz que quando nós pedimos a ele com fé, receberemos, não importa o que. Pediu com fé, recebe. E ponto final. Então Moisés ele carregava, meu irmão, esse trauma. O passado, meu irmão, ele tem que ser lembrado como algo bom. Como diz em Deuteronômio 32:7. Lembre-se dos dias do passado. Considerem as gerações há muitas passadas. Perguntem aos seus pais e estes lhe contarão, e aos seus líderes e eles lhe explicarão. Ou seja, vão perguntar para as outras pessoas que viveram as promessas de Deus e vocês vão ver que eles vão falar com muita alegria. Eles vão lembrar daquilo que o Senhor fez com muita alegria. E isso, meu irmão, era feito para que cada um repassasse para o seu filho aquilo que Deus tinha feito no passado, para que as outras gerações tivessem fé, mesmo sem precisar ter visto o que Deus fez. Eles já criam, porque os seus pais passaram, os seus pais viram, e eles, por mais que não tivessem vivido aquilo, eles criam que também poderiam viver futuramente a provisão de Deus para os seus problemas. Porque isso, meu irmão, é uma questão de fé, é você trazer à memória aquilo que realmente vai te trazer esperança. Aquilo que realmente vai mostrar para você algo diferente. Ponha mais o pensamento no futuro e procure não se lembrar do passado. Por quê? Veja o que é que diz em Eclesiastes 10. Não diga, porque o dia do passado foram melhores do que os de hoje, pois não é sábio fazer tais perguntas. Veja como é claro, meu irmão. Não diga, por que os dias passados foram os melhores do que os de hoje? Ultimamente eu tenho visto tantos crentes mesmo falando isso. Antigamente o evangelho era algo poderoso. Antigamente o poder de Deus agia de uma forma tremenda. E hoje, por que não está agindo? Culpa sua. Hoje, por que não está sendo? Culpa minha e sua. Porque as pessoas do passado, elas buscavam, elas estavam presentes, elas queriam fazer, mas o problema hoje é que as pessoas têm sido paralisadas por conta das palavras de pessoas. Porque fulano falou, tu vai fazer isso, aí você já começa, rapaz, eu ia, mas agora eu já não sei mais. Tem um monte de crente assim. Tem um monte de crente que não sabe o que fazer. Não sabe como orar, não sabe o que é jejuar. Quando fala assim, jejum. Ai, meu Deus. Eu vou deixar de comer. Já começa assim. Já começou errado. Ah, pô, agora eu vou aproveitar, vou comer todos os pães possíveis da minha vida. Eu vou comer, sai daqui, eu vou comer pizza, quero nem saber. Vai começar a jejum amanhã, então hoje eu vou me lascar de comer. Tem gente que é assim. O pensamento é totalmente errado. Ele começa a fazer algo errado. Quem vive no passado, meu irmão, não consegue aproveitar o novo de Deus. Eu vou repetir. Quem vive no passado não consegue aproveitar o novo de Deus. Fala para a pessoa que está do teu lado. Quem vive no passado não vive o novo de Deus. Por que que quem vive no passado não aproveita o novo de Deus? Veja o que é que diz em Isaías 43:18. Se você não está conseguindo abrir, acompanhe aqui e anota. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. O que é que o profeta Isaías está dizendo?
Meu irmão, o profeta Isaías foi o profeta que antecipou e falou muito sobre Jesus. É considerado o profeta messiânico, porque as suas palavras eram sempre direcionadas a Jesus. E ele diz, olha, esqueçam o que se foi, não vivam mais no passado. Vejam, versículo 19, vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não os percebem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Irmão, hoje a gente consegue imaginar a cena, né? Falando sobre João Batista, falando sobre Jesus. Mas imagina para aquele povo que não estava querendo saber mais de nada. Diziam que viviam e obedeciam às leis. Diziam que Abraão era o seu pai, que vivia sobre as leis. Eles consideravam mais Abraão do que o próprio Moisés, que trouxe as leis, que recebeu as leis. E eles começaram a querer viver o tempo todo no passado. Só, meu irmão, que existe uma coisa. O nosso amanhã, ele se tornará passado quando chegar o dia do nosso julgamento. Aí sim, o amanhã, aquilo que nós estamos vivendo hoje se torna passado. Amanhã, o hoje já é passado. Deu para entender? Amanhã, quando chegar amanhã, hoje se tornará passado. Deu para agora? Deu para melhorar, né? Então, com isso, o que é que eu entendo? Eu entendo que a gente nunca vai viver o amanhã e nem vai viver o ontem. A gente sempre vai viver o hoje. Porque amanhã não é mais amanhã. Porque quando você chega no amanhã, se torna hoje. Então ninguém nunca vive antes, nunca vive no passado e nunca vai viver o amanhã. Mas você projeta o amanhã hoje. Amém? Você planeja o amanhã hoje. Mas quando chegar amanhã, não terá mais amanhã, será o hoje. Então o que é que diz no mesmo capítulo de Isaías 43, versículo 26, diz assim: relembre o passado para mim e agora vamos discutir a sua causa. Apresente o acaso para provar a sua inocência. É isso que ele está querendo dizer, que para o que o passado serve. É por isso que ele está dizendo que o nosso passado, ele se tornará algo que servirá para nos julgar. Servirá para nos analisar. Eu duvido que alguém não olhe para uma vida de um crente hoje, que tenha conhecido a sua vida de passado, que não diga assim, rapaz, fulano vivia na cachaça, fulano fazia isso, fulano matava, fulano fazia isso, e agora é crente. Aí o cara tem que dizer assim, graças a Deus que ele é crente. Que se ele não fosse crente, agora ele estava continuando a fazer tudo aquilo que você acabou de falar. Não é assim? Ou já tinha morrido, ou já tinha matado muita gente. Então, infelizmente, as pessoas têm essa questão, mas o que você precisa entender é que o teu passado ele vai servir para pouca coisa na tua vida. Primeiro, ele só vai servir para te lembrar de algo que você passou, vai servir para alguma coisa, para que alguém tenha compaixão, ou vai servir para julgar você. Em alguma coisa que você fez no passado, a Bíblia diz que quando nós chegar, um dia, vai chegar esse dia para todo mundo. Onde todo joelho se dobrará e toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. Mas aí é onde está o detalhe. Depois de sair tem a separação. Daquele que fez para Ele, daquele que conseguiu abrir mão de muitas coisas por Ele, estará com Ele. Mas aquele que não conseguiu fazer isso, meu irmão, infelizmente tem um outro lugar reservado para essas pessoas. Não sou eu que digo, é a própria palavra. Então eu preciso entender que devemos atentar que nem tudo aquilo que foi feito no passado é permitido hoje no presente. Veja o que é que diz no versículo... capítulo 17, 29 de Atos dos Apóstolos. Diz assim: assim, visto que somos descendências de Deus, não devemos mais pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pelas mãos de homens. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos e todo lugar se arrependam. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando Jesus dentre os mortos. O que é que ele está querendo dizer, meu irmão? Aquilo que as pessoas fizeram de errado no passado, você não precisa repetir. Não importa se é por tradição, não importa se é por isso ou por aquilo outro.
Vocês precisam voltar ao Evangelho. Eu, quando falo sobre isso, eu lembro de uma cena que aconteceu comigo, quando minha avó estava na nossa casa e ela passou mal e ficou no hospital internada por um bom tempo. E eu lembro que um desses dias eu fui no hospital e estava só eu e ela no quarto. E eu comecei a conversar com ela, eu peguei na mão dela e eu comecei a falar com ela, dizia, vozinha, a senhora está me ouvindo? E ela apertava minha mão. Aí isso foi um sim? Aí ela, mas que bom, velho. Eu comecei a falar, eu evangelizava muito para minha avó, sabe? Eu não discutia com minha avó, mas eu falava para ela da palavra, dizia, vozinha, vamos ler a Bíblia. E minha avó era daquelas mulheres que viviam na igreja o tempo todo, da igreja católica, aquele tempo todo. Eu disse, vozinha, vamos ler a Bíblia? Ela, bora. Aí eu fui lá para Mateus, capítulo 12. Fui falar da família de Jesus. Aí a mãe de Jesus chegou com seus irmãos e tal. Eu disse, vozinha, qual é o nome dos irmãos de Jesus? Ela, Ave Maria, meu filho, chaga de Cristo. Maria não teve outro filho de ser Jesus, não. Eu disse, teve, vozinha. A Bíblia, na sua Bíblia que está dizendo isso aqui, o padre nunca lhe mostrou. Não, esse negócio aí está errado. Não pode. Eu disse, mas foi, vozinha, vamos para outro livro aí. Aqui, ó. E os irmãos de Jesus eram João, fulano, ciclano. Suas irmãs não eram fulaninha, ciclaninha e beltraninha. Meu Deus do céu. Eu disse, pois é. Quando a gente diz assim, vozinha, ó, Maria concebida sem pecado, é porque ela concebeu Jesus sem pecado. Agora eu vou te mostrar isso aqui, vozinha, ó. Depois que Jesus nasceu, a cabo de dias, José veio a conhecer Maria. A senhora acha que José não conhecia Maria antes? Como conheceu? Oi, Maria, tudo bom, tal? Você é minha noiva? Mas esse conhecer aqui, vozinha, estava falando em outras coisas aí. Sabe aquele negocinho? Tchá, tchá, tchá. Pois é. Foi conhecer Maria, depois dessa situação. Chaga de Cristo, meu filho. Deus salva o relógio que anda atrasado. Eu disse, pois é. Pois creia nessa situação. E a cabo disso daí teve outros filhos. Eu considero numa boa, eu sei, mas aí eu sempre evangelizando para ela e quando ela estava no hospital, eu conversando com ela, eu comecei a ministrar para ela mais uma vez, falando assim, vozinha, eu sei que tudo aquilo que a senhora conheceu, sua mãe passou para a senhora e tudo, mas eu sempre falei para a senhora da palavra, eu sei que a senhora ouvia. Mas eu quero só dizer para a senhora consegue reconhecer que Jesus, ele é o único mediador entre Deus e o homem. A senhora consegue entender que Jesus, ele é o centro, que ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Ninguém conhece ao Pai se não receber o Filho. A senhora consegue entender que ele é o suficiente para que a gente seja salvo? A ela. Por que a senhora não entrega a sua vida a Jesus agora? A Jesus. Não importa o que a senhora já creu, não importa o que a senhora já buscou. Entregue a sua vida para Jesus hoje. Hoje. As lágrimas começaram a descer dos olhos dela. E ela apertou a minha mão com força. E ficou segurando. Eu entendi que naquele momento a minha avó, ela teve a oportunidade de dizer assim, Jesus, hoje eu reconheço tudo que o Senhor fez, eu entrego a minha vida em tuas mãos. No outro dia minha avó faleceu. Minha avó faleceu na véspera do meu casamento. Dia 11 de outubro. Aquilo dali, para mim, marcou muito, porque a minha avó, eu tinha minha avó como uma profeta. Eu duvido a minha avó falar uma coisa e não acontecer. Porque era o tempo da ignorância. Então, o tempo da ignorância, enquanto a pessoa não tem o conhecimento, ele é separado. Mas quando a pessoa conhece a verdade, agora é uma questão de atitude. É uma questão de decisão. Eu lembro que a minha avó, tempos antes, acho que um mês, ou uns 2 meses antes, ela disse assim, meu filho, eu vou morrer antes do seu casamento, porque eu não quero dar trabalho para vocês no dia do casamento. E um dia antes do meu casamento, minha avó faleceu. Então, às vezes, a gente não consegue entender que aquilo que nós falamos é o que nós vivemos. Porque é uma profecia, aquilo que você declara é aquilo que você vai viver. Então aprenda a declarar palavras de bênção sobre a tua vida, palavras de bênção sobre os teus filhos, palavras de bênção sobre o teu trabalho, palavras de bênção sobre a tua casa. Aprenda a declarar bênção na tua vida.
Não é uma questão de que, tipo, é ignorar a situação ruim, não. Mas você precisa, meu irmão, aprender a entender que a boca ela tem poder para dar vida e dar morte. E você precisa estar preparado para isso. A palavra de Deus, meu irmão, ela é a direção na nova vida. Então, se a palavra de Deus ela é a direção na nova vida, o que é que vai me guiar? A palavra. Romanos 15:4 diz assim: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo, procedes das Escrituras, mantenham-se na nossa esperança. Ou seja, a palavra de Deus é o quê? A esperança para todo aquele que nele crê. Ela é o caminho, ela é a verdade, ela é a vida. Porque a palavra é a verdade, o caminho e a vida. Porque Jesus é o verbo encarnado, ele é a palavra que se materializou. Então esta palavra é o próprio Jesus. Amém ou não amém? Aprenda, meu irmão, a perdoar. Está aqui o ponto-chave do problema que prende as pessoas no passado. Se chama perdão. Não existe, meu irmão, algo que prenda mais as pessoas no passado do que a falta de ter liberado o perdão. Quando você vê alguém passando por algum problema, está triste, está angustiado, quando você vai falar com a pessoa, qual é o problema que ela fala? Passado. Pode analisar. Qualquer pessoa que você vê triste, estava bem, estava alegre e tal, passou por um problema, pergunta qual é o problema. Ela vai, nada não, comecei a pensar aqui nas coisas e tal. Quando você vai investigar, o que foi agir? Passado. E 90% desses pensamentos do passado é falta de ter liberado perdão. E com isso eu quero dizer para você, Deus, meu irmão, ele não atua no passado, ele atua no futuro. O presente é o que determina o agir de Deus no amanhã. Quando eu entendo que Deus ele não age no passado, ele só age no futuro, e que o meu hoje é o que vai determinar o agir de Deus na minha vida amanhã, eu começo a entender que quando a palavra diz, perdoe e seja perdoado, e na mesma medida que você me diz será medido, é a mesma forma que ele está querendo dizer, não adianta você querer o meu perdão se você não consegue perdoar ninguém. Não interessa o que aconteceu no passado, perdoe. Porque quando você não perdoa, meu irmão, uma pessoa no passado, você carrega essa pessoa nas costas para onde você for. É um peso que você vai carregar porque você está... Meu irmão, não interessa a quantidade do peso. Pega 1 quilo de feijão e fica assim, ó. Logo no começo, uma mata. Daqui a 10 minutos, quando passar 10 minutos, seu braço já está aqui, ó. E cada tempo que vai passando, você vai pesando mais ainda. Por quê? Porque quando você começou a achar que você conseguiria dominar um peso que você estava carregando desnecessário. Mas quando você entende que você precisa liberar isso, você vai conseguir viver o teu futuro. Você vai conseguir viver aquilo que Deus tem preparado para você. Amém ou não amém? Passado, meu irmão, é o que determina a situação da ferida ou cicatriz. Tem pessoas que olham para o passado, mas só vê a cicatriz. Olha, isso aqui, ó, foi luta, mas eu venci. Está cicatrizado, ó, nem dói mais, cicatrizado. Mas quando a ferida está aberta, você não pode nem triscar. Vai tomar banho, a ferida aqui aí. Passa, não tem jeito que é assim? Aí a desculpa. Aí tá com a samboca do dedo arrancado, aí, maior cuidado para ninguém pisar. Aí ela mesmo vai, mete na porta. Aí, quando a gente está com alguma ferida, tudo só bate em cima. Não é assim? Todo mundo diz isso. Está com corte, está com alguma coisa, rapaz, tudo só bate em cima. Ai, meu Deus do céu, quer ver? Até o vento e não sei o que. Tudo o povo arruma problema. Mas sabe qual é a questão? É porque quando está sarado, você não sente a dor. As coisas já batiam ali. Mas já estava cicatrizado, então você não sentia diferença nenhuma. Mas quando a ferida está aberta, quando ainda está inflamada, quando ainda está sendo catucada o tempo todo, você vai sentir a dor. Então você precisa entender que quando você deixa a ferida ser sarada, você está dizendo, eu não quero mais sentir dor. E aquilo vai servir só como lembrança. Eu duvido você não olhar para suas cicatrizes e não lembrar. Tem um homem que eu tenho aqui na perna aqui que eu digo direto, isso aqui foi a Michelle. Quem foi isso aqui? Ela quebrou um copo meu escondido, ela sabe que eu fico daquele jeito,
botou lá dentro da sacola do lixo, vai jogar o lixo. Fui. Saí com o lixo aqui, o lixo bateu, meu amigo, no negócio de lado assim, a sacola girou e fez tchá. Ó, o cortezinho, bem bonitinho, que parece uma lagartixa na minha perna. Por quê? Porque alguém provocou algo porque não terminou externando, falando o que poderia prevenir você de se machucar. Mas depois de ser sarado, você lembra que teve o corte, você olha para a ferida, você lembra o que aconteceu, você lembra de toda a cena, porém ela não dói mais. Eu nem fico mais com raiva dela quando eu lembro desse aqui. Já perdoei. Né? Nem, eu olho assim, eu fico, rapaz, como é que pode? Mas eu lembro, né? Você lembra e tal, mas não, da forma que eu fiquei no dia, já fiquei chateado porque descobri que quebrou o copo, que aquele copo que ela quebrou, me cortou. Pronto, para piorar a situação. Imagina como eu fiquei. Eu fiquei daquele jeito, bem bonzinho. Eu disse, rapaz, como é que faz um negócio desse? Mentira, eu sou brabo. Quem me conhece sabe. Você precisa, meu irmão, estar pacificado com o teu passado. Você precisa olhar para o teu passado e dizer, aconteceu, foi. Mas tudo bem. Por quê? Não, o que é que vai adiantar? Me diga aí. O camarada no carnaval de 90 me molhou com uma bomba com água suja. O que é que vai estar adiantando? Eu em 2019 estar lembrando do que o cara fez comigo na década de 90. Vai adiantar? Vai resolver? Vai tirar a água que ele te molhou? Não vai, meu irmão. Você já se banhou, você já fez um monte de coisa. É passado. Aprenda a perdoar. Qual é o problema de liberar perdão? Se o próprio Deus ele pode nos perdoar quando nós éramos inimigos dele, quando nós nem o conhecíamos, mas já éramos inimigos dele. E ele pode nos perdoar. E ainda continua nos perdoando, mesmo quando nós erramos, consciente. Por que nós não podemos perdoar uma coisa do passado? Sabe por que muitas pessoas, meu irmão, elas não vivem algo novo de Deus em suas vidas? Porque estão impossibilitando o futuro por ainda estar vivendo no passado. As pessoas não estão vivendo o futuro porque ela mesma limita o seu futuro. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui bem claro. A pessoa diz assim, ei fulano, tu vai... Vou dar um exemplo aqui de Fagner. Tu vai mesmo trabalhar fora aí e tal, foi chamado. Aí Fagner, vou. Aí o camarada sempre chega assim, mas rapaz, tu não lembra não que da outra vez tu foi começar a querer trabalhar na empresa e tu gastou que só investiu e nem foi chamado? Ele está ajudando ele? Está colocando minhoca na cabeça dele. Querendo trazer para ele um passado que não foi bom. Mas aí a decisão é dele. Rapaz, aqui dali foi realmente acontecer, mas foi por conta disso e disso. Mas nessa empresa não vai ser assim. É diferente. Você não precisa ter medo do futuro. E mesmo que lhe aconteça qualquer uma outra coisa, vai te ensinar, meu irmão. Vai te colocar numa posição de força. Vai te ensinar. Eu esqueci o nome dele agora. Criador da lâmpada. Eita, meu Deus do céu. Não lembro. Hã? Quem? Não. O nome está na língua e não sai. Quando eu lembrar, eu digo. Aí chegaram para ele e disseram assim, fulano, você teve 1000 desperdícios tentando fazer uma lâmpada. Aí ele disse, não. Eu aprendi 1000 formas de não fazer uma lâmpada. Tudo é uma questão de perspectiva, meu irmão. O cara disse que ele foi frustrado 1000 vezes por tentar fazer a lâmpada. Frustrado 1000 vezes. Ele disse, não. Eu descobri 1000 formas de não fazer uma lâmpada. Mas agora eu consegui. Então assim, a questão da perspectiva de como você olha para o passado, dos problemas que você passou, isso... Thomas Edison, isso. Eu lembrando de Edson por causa de Israel e eu não conseguia lembrar do Thomas. Eu lembrei de Tom e Jerry, né? Nada a ver. Mas aí o que é que você entende dessa situação? Você entende que as pessoas, elas às vezes olham para o passado e elas não conseguem viver longe do passado. Às vezes alguém chega para mim e diz assim, aí falando de Manel, né? Você quer... Aí diz o apelido antigo de Manel. Aí eu disse, quem é Anjo Louro? Anjo Louro, eu disse, Anjo Louro. O apelido dele é Anjo Louro. Pois é. E as pessoas ficam assim surpresas olhando para mim, né? E eu disse, Anjo Louro. Não é o que vocês chamam, é Anjo Louro.
Porque as pessoas querem viver presas no passado. Por quê? Eu tenho certeza que esse nome que deram para ele do passado, talvez ele não era como ele é hoje. Eu tenho certeza que não. Então por que ficar chamando ele de uma coisa no passado, a qual ele não é mais hoje? Amém ou não amém? Assim como os apelidos que colocaram você no passado, não é preciso mais ser usado em você hoje, porque você não é o mesmo de ontem. Amém ou não amém? E aí você precisa estar preparado para isso. O problema de muitas pessoas, meu irmão, não estarem vivendo a promessa de Deus, é uma simples coisa. Não é falta de fé, é excesso de passado. Eu vou repetir para você. O problema de muitas pessoas não estarem vivendo o melhor de Deus, o novo de Deus do amanhã, não é a falta de fé, é excesso de passado. Ele tem tanto passado dentro dele que não tem mais lugar nenhum para o novo. Quando a palavra fala a respeito do vinho novo e o odre novo, ele está querendo dizer, meu irmão, que ali vai ser cheio de algo novo. E para poder ser cheio de algo novo, você precisa estar vazio e novo. Porque a Bíblia diz que não adianta colocar vinho novo num odre velho, que o odre vai se romper. E você precisa estar o quê? Novo para receber o novo de Deus. Então ninguém vive o novo se ainda estiver no velho passado. Se ainda estiver vivendo a velha natureza. Ele precisa viver o novo. Tem pessoas, meu irmão, que falam no passado de muitos anos como se fosse hoje. Você já viu? Pessoas estão contando uma história do passado. Aí começa a contar com tanta ênfase, chora, bota catarro pelo nariz e tudo. Aí você, mulher, quando foi isso? Há 10 anos atrás. 10 anos atrás. Isso ainda está doendo desse jeito, a ferida ainda está aberta. Por quê? Porque não foi tratada ainda do passado. E isso muitas vezes é uma falta de liberar perdão. Meu irmão, a falta de liberar perdão não prejudica a quem você não está perdoando. Quando você não libera perdão, o único prejudicado é você. Meu irmão, entenda, com Deus nada é igual ao homem. Deus, ele não vê como o homem vê. Com Deus, quando você não tem, é quando você tem. Quando você não é, é aí que você é. Quando você é pequeno, é aí que você é grande. Com Deus tudo é o contrário. É tudo pelo avesso. Enquanto nós olhamos a aparência, que é o exterior, Deus, ele está vendo é o interior. Enquanto você está querendo ir, Deus já está querendo que você volte. Com Deus é assim. Porque muitas vezes nós não estamos preparados para isso. Agora eu tenho uma solução para você a respeito disso. Diga amém. Diga eu recebo. Aonde Jesus entra, a cicatriz é sarada. Então deixa ele entrar no teu passado e te trazer para um novo. Deixa ele ir lá aonde você estava presa, porque a Bíblia diz que ele veio para nos libertar. Se verdadeiramente conheceres o Filho, sereis livres. Então deixe ele trazer você do passado e deixar você no presente, para que você viva o novo dele no futuro. Amém? O que Deus quer, meu irmão, fazer em você, ele também quer usar você para fazer nos outros. O que Deus quer fazer em você, entenda isso. O que Deus quer fazer em você, ele também quer fazer através de você. Então deixe Deus ele fazer um novo na sua vida hoje. Para que outras pessoas também sejam usadas através de você. E que você produza para essas outras pessoas também o novo de Deus. Rompa, meu irmão, com o seu passado. E construa o seu futuro. Para encerrar, eu quero ler Salmos 78. Versículo 1. Diz assim: povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. E o que ouvimos em aprendermos, o que os nossos pais nos contaram. Não os escondes dos seus filhos. Contaremos às próprias gerações os louvores feitos do Senhor. E o seu poder e as maravilhosas coisas que ele fez. Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que as ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos
que ainda nasceriam, e a eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus e não esquecerão dos seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Que o seu papel é deixar o passado e começar a viver o presente, e começar a estabelecer o estatuto de Deus hoje, para que quando chegue o amanhã, pessoas lembrem do que você falou, pessoas lembrem do que você fez, pessoas lembrem da sua atitude, de um culto que você foi lá e você fez uma peça, e aquela peça de teatro marcou o coração de alguém. Deus, ele não leva em consideração, meu irmão, o tempo da ignorância, o tempo que as pessoas não conhecem, nem sabem o que tem que fazer. Mas depois que as pessoas sabem o que tem que fazer e não fazem, elas são julgadas por aquilo que elas já sabiam. As leis foram feitas para isso, para que você soubesse que uma quebra dessa lei, você está infringindo a lei. E quando se infringe a lei, tem sempre punição. Tem sempre punição, e para cada tipo de quebra de lei, existe uma punição diferenciada. E eu quero dizer para você nessa noite, bem simples. Se você já conhece essa palavra, e você permanece agindo contra essa palavra, você está errado. Se você já conhece essa palavra e não tomou uma decisão ainda baseado nessa palavra, independente da vida que você vive, independente daquilo que você acha, você está indo contra Deus. Você está rejeitando o amor de Deus. Você está rejeitando a morte de Jesus. Porque a morte de Jesus, ela veio para as nossas vidas para dizer que nós temos a oportunidade de nos arrependermos enquanto temos vida, enquanto podemos, enquanto estamos aqui para fazer. Porque depois, meu irmão, que nós não podemos fazer mais nada, estivermos mortos, você é simplesmente mais um morto que se foi. O que vai diferenciar é a tua decisão, a tua escolha que você fez enquanto você tinha vida. Jesus, ele não veio para trazer morte, ele veio para gerar vida. E essa vida que ele veio gerar foi para que nós viéssemos viver para ele e por ele. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Pastora Michele. Amém. Eu quero chamar os diáconos Francisco e Betânia. Pega aqui a ceia. Vamos apresentar em rápido tempo. Você ouviu a palavra do Senhor. E essa palavra é viva e eficaz. Amém? Então, pode pegar os utensílios da ceia. Vamos apresentar ao Senhor. Estenda suas mãos. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa presença, por essa palavra, porque nós sabemos que o passado não pode nos aprisionar. O passado deve trazer para nós esperança de um futuro. E o passado que nós devemos alimentar no nosso coração é que o Senhor morreu na cruz para nos salvar. Que o Senhor nos ordenou para viver uma nova vida dia após dia. Queremos te apresentar os utensílios da ceia. Representa o teu corpo e representa o teu sangue. Representa o teu sacrifício na cruz por mim e por toda uma geração. Nós te agradecemos, Senhor, porque hoje nós podemos participar da mesa do Senhor, até que o Senhor venha. Em nome de Jesus, pode distribuir. Enquanto nós cantamos, você faça uma análise de tudo que você vivenciou. O universo chora, se arrependa dos seus pecados. se apagou. E sei, Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar.
atravessou, a morte ele enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou. Ressuscitou. Aleluia. Olhe para você nessa noite, traga a sua memória, porque a palavra do Senhor diz que quando nós vamos ceiar, nós precisamos examinar a nós mesmos. A palavra do Senhor diz que o Senhor, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, ele deu graças e ele partiu. E ele disse: comei todos, este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. Então, nesse ato que nós estamos fazendo aqui, Jesus está dizendo: olha, foi por você, foi por você. Meu corpo foi moído, partido, assim como esse pão foi partido por você. Traga a sua memória, porque isso te traz esperança de um futuro de glória. O corpo de Jesus foi partido, foi moído, para que você hoje também seja participante do corpo de Cristo. Levante o pão e diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu tomo posse, eu tomo posse da tua libertação, da tua libertação sobre a minha vida. sobre a minha vida. Eu declaro Eu declaro que eu sou que participante eu sou participante do corpo de do Jesus. corpo de Jesus. Eu Eu faço faço em memória em memória do Senhor, do Senhor, porque eu sei porque eu sei que eu alcancei que eu alcancei uma nova vida uma nova vida por meio de ti. de ti. Senhor, eu recebo Eu recebo sobre a minha vida sobre a minha vida essa nova vida. essa nova vida. Comamos dele todos. Aleluia. Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor. Você pode glorificar o nome do Senhor. Você pode dizer aleluia. O único digno de receber aleluia é o Senhor. Glorifique o nome dele, porque ele ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte? Ele venceu, ele venceu pra sempre. Pra sempre adorado é, pra sempre. Ele vive, ele vive, ele vive, ele ressuscitou, ressuscitou.
Da mesma forma, Jesus, Ele também tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Essa é uma nova aliança no sangue de Jesus. No sangue dele há um pacto sobre a sua vida, uma aliança de sangue. Ele derramou o seu sangue para limpar a minha e a sua vida do pecado. Oh, aleluia! Ninguém poderia fazer uma aliança eterna se não fosse de sangue. E Jesus, Ele derramou para dizer: olha, filho, você a partir de hoje faz parte do meu corpo, faz parte de uma nova vida comigo. Eu tenho aliança com você. Você é o meu irmão, co-herdeiro junto comigo de uma aliança. Oh, aleluia! Você se tornou filho por meio do sacrifício de Jesus. Você se tornou filho por meio do sangue de Jesus, de uma nova aliança. De uma aliança eterna. Oh, aleluia, aleluia. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu tenho uma aliança contigo no teu sangue, e eu farei isso todas as vezes em memória do Senhor. Porque todas as vezes que eu comer do pão e beber do vinho, eu anuncio a morte do Senhor até que Ele venha. Até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Eu declaro que eu faço parte do corpo e do sangue de Jesus. Bebamos dele todos para a glória de Deus vivo. Aleluia. Cantamos aleluia. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Ele venceu o inferno. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Oh, aleluia. Ele venceu. Glória, 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 glória ao teu nome, Senhor. Grande é o teu nome, digno de glória e de louvor, digno de abrir o livro. Oh, aleluia. Ele é digno, ele é digno, ele é digno de abrir o livro, desatar os 7 selos. Ele é a chave da porta, ele é a chave da vida, ele é a chave da vida. Oh, aleluia, oh, aleluia. Glória seja dada ao teu nome. E nós aguardamos o Senhor até que o Senhor venha. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, saia do seu lugar nessa noite. Porque o Senhor, Ele tem uma nova vida para você. E a vida que o Senhor tem só é por meio de Jesus. É por meio de você viver a vida de Jesus dentro de você. Você não ganha salvação sozinho. Você precisa se entregar a Ele. Então tome o passo de fé e venha e entregue a sua vida para Jesus. Oh, aleluia. Eu não vou me demorar, mas se você quer entregar a sua vida para Jesus, tome o passo. Tome o passo. Tome o passo de fé. Eu sei que a minha vida Aleluia.
está nas mãos do meu Jesus, que vives, porque Ele vive, porque Ele vive, porque Ele... Cante mais alto para Ele nessa noite. Posso crer no amanhã. Quem sabe canta. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Senhor Jesus, nessa noite eu entrego a minha vida, a minha juventude ao Senhor. Eu recebo a tua vida dentro de mim. Renova-me, renova minha vida por completo. Senhor, eu sei que eu não estou só. E o Senhor está dentro de mim. Eu te agradeço pela tua vida e minha vida. Estenda suas mãos. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom. Recebe o teu filho, Senhor, que é transportado do reino das trevas e que entrega a sua juventude ao Senhor. Que nenhuma raiz de rejeição venha sobre o seu coração, mas que ele receba o amor do Pai. O amor do Pai. O amor do Pai. O amor do Pai. Que o Senhor trate todas as feridas do seu coração. Que o Senhor levante ele nessa geração. Que o Senhor escreva o nome dele no livro da vida. Que os seus ouvidos, a sua mente, os seus olhos estejam em ti. E que ele cresça na graça e no conhecimento do Senhor, até que o Senhor venha. Em nome de Jesus. Amém? Essa é a sua nova família. Aqui. Vamos aplaudir o Senhor. Aquela mulher ali vai pegar seu telefone. Pastora Margarete, tá? Pega lá, vai com aquela menina. Tira foto. Estenda as mãos. Que a graça e a paz do Senhor, a consolação do Espírito Santo esteja sobre a tua vida e permaneça para todos sempre. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Shalom Adonai. Tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Dê um abraço bem forte na pessoa que está do seu lado. Amém? Amém. E você que está nos assistindo, que Deus te abençoe, né? Derrame bênçãos sem medidas. Pastor Gilson, Deus abençoe. Maria, que Deus abençoe sua vida. Irmã Midian e tantas outras pessoas que passaram aqui, que estão nos assistindo. Que Deus abençoe e renove sua vida. Tinha um monte de gente, Rose, mas agora eu não estou mais vendo. Midian, já falei. Que Deus abençoe, irmã Midian. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, fique na paz do Senhor, encerrando a transmissão.